Vamos então aqui para a coletiva do treinador. Vamos lá. Para falar sobre o jogo, né? Porque foi um jogo bastante complicado, difícil. O adversário impôs uma dificuldade para o Santa Cruz jogando fora de casa. Eu acredito que foi o primeiro jogo que o Santa sofreu um pouco mais dos jogos que fez longe do Arruda, essa partida de hoje diante do América. E para culminar, chega aquele ponto que o senhor até falou, né? 23 pontos era uma pontuação que poderia classificar. É uma pontuação que já deixa o Santa Cruz na próxima fase da competição. Eu queria que o senhor falasse sobre essa partida, sobre o desempenho do time e a classificação antecipada. Boa noite. Boa noite a todos. Acho que a gente fez um primeiro tempo muito equilibrado, né, com boas ações, principalmente a gente teve uma superioridade no meio-campo, né, e onde a gente detectou esse espaço. E aí só você vê o primeiro tempo a atuação no Galhardo e do Balotelli e do William Júnior com muito espaço para jogar, criamos esse espaço. Criamos boas oportunidades, né, de jogo combinado, de transição, só que a gente voltou a falhar muito no último terço, né, na pré-assistência, na definição, né, posso dizer assim. E aí foi um primeiro tempo muito equilibrado. A gente, o América chegou muito na bola parada, mas no primeiro tempo assim, nem o que eles têm de forte, que é o arremate de fora da área, não conseguiram, e bolas cruzadas, claro que é um time muito qualificado, um time organizado. E aí a gente vai para o intervalo, assim, bem satisfeito do que a gente desenvolveu no primeiro tempo. Poderíamos ter até saído na frente do placar, como o América, como ressaltei, um jogo muito equilibrado. E aí no segundo tempo eles adiantaram a marcação para que a gente não fizesse essa construção para chegar no meio campo e o encaixe deles foram melhor dentro do nosso campo e a gente teve um pouco de dificuldade, sim, de sair de trás. E aí a gente tentou ali, e eles criaram volume, né? E aí é a hora de você também entender, né? Você está numa luta ali, tipo uma luta de boxe. Os caras estão te encostando ali perto das cordas, você tem que estar com um mecanismo preparado e treinado para poder sair das cordas. E aí nós treinamos essa situação que eu mudei, né? Com a entrada do Favela e do Renato, foi treinado, e aí eu confesso para vocês, até os 15, 20 minutos eles tiveram um volume alto, com finalizações de fora da área, com bons cruzamentos, e a gente não conseguia sair de trás, e aí com as alterações a gente conseguiu equilibrar. A gente acabou equilibrando, ficou um jogo ali, eles com a bola, mas a gente sem sofrer o perigo, e o jogo se desenhou para a gente pudesse fazer a transição. Encaixar ali 2, 3 boas transições para tentar fazer o gol, que também não houve uma ou duas boas oportunidades, mas eu falo que algumas coisas me agradaram bastante nesse jogo. Primeiro, nós classificamos hoje com 3 rodadas de antecedência, isso aí tem que se ressaltar, isso é um fruto de muito trabalho. Nós somos líder da chave, né? Então, olha só, a gente precisa entender os contextos, né? Então, assim, a gente veio aqui, pegamos uma equipe que não havia tomado gol dentro de casa e não havia deixado ponto dentro de casa, né? O América tinha 4 jogos, 4 vitórias e foi os primeiros pontos que arrancaram aqui dentro. Então, a gente faz o América perder 2 pontos, porque era um jogo de 6 pontos, né? Se o América ganhar da gente, ele passa a gente. Então, a gente tem que entender a competição que está jogando. Era um jogo de 6 pontos. E a gente precisava, se não desse para vencer, a gente não poderia perder. Você vê, o campeonato de turno e retorno tem uma coisa do confronto direto, né? Do duelo direto. Então a gente tem um duelo direto com uma equipe postulante ao acesso, que nós disputamos 6 pontos, levamos 4 e eles levaram 1. Então a gente tem essa continha internamente. A gente só tem um time que pode, né, no confronto, superar a gente, que é o Santa Cruz de Natal. E o restante, no máximo, vai acontecer como Central empatar, ou a gente, como com Souza, de 6 fizemos 6. Então, assim, e uma coisa que me agradou bastante, hoje a gente jogou a Série D. E isso estava escapando um pouquinho da gente, tá? Confesso para vocês, estava começando a escapar um pouquinho o suco da Série D. E uma coisa que a gente conversou durante a semana, e a gente conversou antes do time entrar em campo, a gente precisava encarnar o espírito da Série D, e nada melhor de um time qualificado como o América, que tanto esses meninos competiram, duelaram, se doaram, deram carrinho, botaram, como a gente diz no futebol, a bunda no chão, e dividiram, e competiram, e a gente sai com um ponto muito importante. Ponto corrido, quando você vai jogar com uma equipe quando o América, se não der para levar 3, leva 1, é confronto direto.
E algumas coisas que me agradaram bastante, assim, a atuação do William Alves, né? O William, eu até falei lá na corrente, é um exemplo. Ele, se você encontrar o William aqui, você não vai dizer nunca que ele tem 38 anos. Né? O William nunca ficou fora de um treinamento e nem de jogo. O William tem talvez a maior minutagem de treino. Então, assim, quando sai o Matheus, eu tenho que escalar o William, tranquilo. E o William é um líder muito positivo. Eu preciso ressaltar, um jogador que tem uma história linda e brilhante dentro do Santa Cruz, que tem nos ajudado, como nos ajudou hoje dentro do campo e também fora de campo. E eu quero também ressaltar a atuação do Felipe, né? Ressaltar, né? A gente sabe, né, da circunstância do jogo passado, e o futebol tem uma coisa que se chama convicção, né? A gente pode até derrapar pela convicção. Tem uma coisa que difere, eu falo bem isso, falo sempre. A gente tem que entender até onde vai a convicção e até onde vai a teimosia, né? E aí você tem que ter um entendimento entre convicção e teimosia. Eu tenho convicção no Felipe, eu acho que ele demonstrou a sua história, e numa semana que nós conversamos, teve reunião, ele foi humilde em ouvir o que ele precisava ouvir, trabalhou muito. O Medeiros, nosso preparador de goleiro, trabalhou bastante, principalmente o mental dele, e ele entrega essa atuação ao nosso torcedor. Então, assim, nós estamos bem servidos de goleiro, Felipe, Roqueira, de Moisés, e assim, a gente precisa... Eu sou o treinador, eu tenho que pagar o preço, né? Eu tenho que pagar para ver, eu tenho que ter convicção. Eu não vou nunca me eximir das minhas responsabilidades, né? O Felipe poderia chegar hoje ter uma atuação ruim, normal, é futebol, né? E eu assumiria esse risco, essa responsabilidade. Grato a Deus por ele ter dado essa atuação brilhante para ele, que nos garantiu o ponto, que nos classifica e nos mantém na liderança. Então, foi um jogo importantíssimo. Não saímos com a vitória, talvez não fizemos a nossa melhor atuação no campeonato, mas entregamos o que é a Série D aqui dentro da arena hoje. Professor, classificação antecipada, esses outros jogos, o Santa Cruz apenas para cumprir tabela, a gente falando da competição. Marcelo Cabo projeta o que para essas partidas? Dar mais minutagem a outros atletas, poupar alguns jogadores? Lembrando que a liderança vale vantagens para o mata-mata, né? Então, qual o pensamento de Marcelo Cabo? Já pensou nisso ou ainda está muito cedo? Lilian, segue o fluxo. Vamos buscar a primeira colocação. Terminar na primeira colocação do grupo, que eu acho que isso é um presente para o nosso torcedor. Hoje o nosso torcedor é líder. Hoje o nosso torcedor se classificou com 3 rodadas de antecedência. E a gente tem metas. A meta é a gente terminar em primeiro do grupo e buscar a primeira colocação no geral. Nós temos 9 pontos a disputar, um campeonato muito difícil, muito árduo. Volto a falar, o campeonato é um campeonato de desequilíbrio de chaves, né? Então, às vezes a gente olha, o Santa Cruz não é líder no geral, mas vamos dar um comparativo na chave de quem a gente está enfrentando e outras chaves, os confrontos de outras chaves. Cara, a gente tem, de todas as metas que a gente obteve, a gente só não é primeiro no geral hoje. A gente é líder e primeiro colocado. Eu quero presentear o nosso torcedor, dedicar ao nosso torcedor se orgulhar, bater no peito e falar assim, ó, nós classificamos com 3 rodadas, nós somos líder numa chave muito difícil. E assim, nosso torcedor, um voto de confiança para nós, que foi uma semana difícil, uma semana que a gente se uniu, se fechou, se dedicou, treinou, trabalhou para entregar isso hoje. Então, que o nosso torcedor continue nos apoiando, confiando, e a gente vai em busca de mais metas dentro da competição. Marcelo, a semana você acabou de falar que foi muito difícil. E eu não sei se no vestiário tem chegado tudo que tem acontecido fora do clube. Essa questão da SAF e tantas coisas, né? Aí vem desinformação, vem especulações. E como tem sido para você? Porque para a presidência, para a gestão, a gente tem visto como eles têm buscado sair dessas questões. Mas isso chega no campo, isso chega no vestiário, como você faz para blindar o elenco de toda esse clima de instabilidade que tem no clube em relação a essa parte política, essa questão de SAF também? João, nós temos uma equipe muito comprometida com Santa Cruz, né? Não é qualquer adversidade que vai tirar a gente do eixo. Se eu falar para você que todo mundo não está atento do que está acontecendo, né? Inclusive a excelência de informações de vocês que estão aqui, que eu respeito muito, e a gente tem cada um dentro do seu setor, trabalhado esse momento,
principalmente blindando o grupo, né? Mas é claro, a informação ela está aí, né? E a gente precisa ter sabedoria para lidar com ela. Então, aquele pessoal do dia a dia, né? Eu, Arley, Pedro, Alan, Diego, que está no dia a dia ali do treino, estamos trabalhando muito para que isso, né? Nenhum tipo de... tentar blindar o máximo possível e deixar a cabeça, o HD do jogador livre. E nós temos um comando maior no clube, que se chama Bruno, né? Que tem tomado a frente como um grande comandante. Ele teve no clube essa semana, ele conversou com os jogadores, né? E ele fez um papel de um grande líder no sábado. Ele teve lá, como todo presidente tem, ele teve um feeling do momento, sabendo da importância do jogo de hoje, sabendo que a gente vinha de uma derrota. Então o nosso presidente nos liderou, né? E aí foi uma conversa boa. Ele, costumo dizer, a gente blindou o vestiário, ele colocou a cereja, ele colocou, né, o cadeado, ele fechou o cadeado e ele blindou. O que é que ele disse, Marcelo? Aí ele disse o que um líder fala, né, cara? Que o líder tem que passar convicção, tranquilizando, né, os seus comandados e dizendo que nós vamos alcançar o objetivo. Então, o nosso presidente é um grande presidente. E hoje está aqui no jogo, veio ao vestiário antes do jogo. O presidente só não gosta de vir no vestiário depois que ganha. Mas quando está no momento de qualquer turbulência ou qualquer dificuldade, ele aparece, ele bota a cara. Então, assim, a gente está muito junto, a gente está muito unido. Eu peço que o nosso torcedor nos abrace, que eles estejam junto com a gente, porque é uma luta muito difícil, sabe, João? Essa competição ela é muito difícil. Cada semana, cara, é um caminhão que a gente descarrega, pesado, mas a gente está aí disposto, cara, para poder fazer no final, entregar ao nosso torcedor o que eles mais esperam, que é esse acesso. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, mas a gente vai lutar até a última gota de sangue que a gente tiver para entregar isso para eles.